Excelente dia para quem está chegando. Excelente dia, seja bem-vinda. Já começa a fechar os olhos. Se puder, é claro. Respira fundo umas 3 vezes e solta. Se puder, desligar as coisas que tem à tua volta, colocar uma música de fundo e se concentrar nesse momento presente, aqui e agora. Respira fundo. Toda vez que a gente respira fundo, a gente vem para o presente. A nossa mente sempre nos leva para depois. E o momento mais importante é o aqui e agora. Respira fundo mais uma vez. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim. E ela se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós colocamos o tempo de mesa nas Tuas mãos. Ele é Teu. Nos traga uma porção poderosa para o dia de hoje, para a gente aprender mais ainda contigo. Espírito Santo entra conosco, Jesus nos ensine, ministre em nossos corações, que as tuas palavras venham como flechas nos nossos corações, queimando, restaurando, avivando o que há de melhor em nós. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo mais uma vez e solta. E vamos abrir a nossa Bíblia em João 13, 8. Eu não vou falar toda a passagem, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então a gente vai... Mas o interessante é vocês meditarem toda essa passagem de João 13 depois. Eu vou ficar só na passagem onde fala assim. 13, 8. João 13, 8. Disse Pedro, nunca lavarás os seus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Hoje nós vamos falar sobre humildade e serviço. Acharam aí? Todas acharam? Sim? João 13 não é apenas uma cena de humildade. É um ato profético, um ritual espiritual, um convite para entrar em uma nova identidade. Nós vamos falar de alguns pilares que Jesus ensina. Jesus, nessa passagem, ele ensina algo profundo, que se a gente for ler com os nossos olhos naturais, a gente não percebe o ensinamento. Mas se a gente escolher olhar com os nossos olhos espirituais, porque somos filhas espirituais, a gente vai perceber. Ele falou, ele ensinou que no reino o maior é o que serve. Jesus lavou os pés, acolheu o quebrado, tocou o impuro. Ele ensinou que a autoridade verdadeira nasce da humildade. Ponto 1. Jesus revela a natureza do reino. Grandeza é serviço. O texto começa dizendo que Jesus sabia quem era, de onde vinha e para onde voltava. E exatamente por isso ele se levanta da mesa, tira o manto e se ajoelha. O ensinamento é: quem sabe a sua identidade não precisa provar poder, pode servir em amor. Quando a gente cuida do outro, isso começando dentro da nossa própria casa, eu falei um pouco antes de entrar no tempo de mesa sobre isso. Às vezes a gente acha que precisa, para servir ao outro, aos outros, a gente precisa sair da nossa casa, mas o primeiro serviço começa dentro da nossa casa, servindo os nossos. Porque se a gente aprende a servir os nossos com excelência, é natural que a gente sirva os outros com excelência. E quem a gente deve servir primeiro? Quem está do nosso lado. Quem está do meu lado hoje? Por que um tempo atrás eu dei a tarefa para vocês lavarem os pés dos maridos? Do namorado ou alguém que vocês convivem? Porque o maior ato de serviço começa dentro da nossa casa. Jesus nos ensinou isso. E ele fala que a segurança interior gera serviço, não competição.
Eu não preciso competir com ninguém. Jesus não veio competir com ninguém. Ponto 2. Jesus mostra que intimidade com ele passa por purificação. A gente bem sabe que água, na Bíblia, não é bem a água. A água é fonte da vida, é o Espírito Santo, é purificação. Por isso que a gente se batiza, para purificar, para deixar todas as coisas que a gente vivia antes, para começar a viver coisas novas em Jesus e com Jesus. Por isso que a gente passa por uma purificação. Quando Pedro resiste, Jesus diz: se eu não te levar, não terás parte. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. O que Jesus quer dizer ali? Que ele não está lavando apenas os pés. Ele não está apenas lavando os pés. Ele está lavando caminhos. O que são os pés? A gente não anda com os pés? Só que na Bíblia, lembrem-se sempre que a Bíblia é um livro espiritual. Ele não é um livro normal. Sem os pés, a gente não vai a lugar nenhum. E a última coisa que a gente cuida, às vezes, são os nossos pés. A gente cuida do joelho para cima, mas os pés fica lá por último. Não faz uma massagem, não faz uma esfoliação, não tira a cutícula, o pé vira uma craca. Não passa um creme depois do banho. Ele está removendo poeiras de trajetórias antigas. Ele está purificando lugares onde a alma se desgastou. Qual o ensinamento principal disso? Não existe intimidade com Jesus sem permitir que ele toque os lugares que tentamos esconder. Não tem como esconder dele. Se a gente não permitir que Jesus toque esses lugares, como é que ele vai sarar, curar, restaurar? Jesus ensina que há níveis de pureza e consciência. Por isso que a gente não pode pensar que agora eu vou me batizar e tá tudo 100% perfeito na minha vida. Sou uma nova criatura, agora eu sou perfeita. Não. Imagina, eu falo da minha história, eu vivi 33 anos da minha vida, que foi a idade que eu me batizei, 4, quase 5 anos atrás. Vivi 33 anos da minha vida fazendo tudo errado, aprendendo tudo errado, vivendo várias mentiras. Vai ser num batismo que eu vou resolver tudo? Não. O batismo é o começo de tudo. O começo de uma nova história. Que eu decido e escolho resolver todos os dias. Eu decido e escolho sarar todos os dias. Eu decido e escolho curar todos os dias. Transformai-vos a partir da renovação da nossa mente é sobre isso. Todos os dias eu decido e escolho mudar minha mentalidade. Para ter a mentalidade de Cristo, e não a mentalidade do que o mundo me ensinou. Não vos conformeis com esse mundo. Eu não posso me conformar com o que o mundo me ensinou. Eu devo andar com Cristo e em Cristo para que Ele me ensine essa nova mentalidade. Daí eu vivo o processo de metanoia, que é uma transformação da mente. Não tem como eu viver uma transformação genuína da mente em um ano. E nem no batismo ali. Eu começo ali, mas não acaba ali. Porque imagina, a gente ia se batizar e a partir dessa para melhor. Se tivesse tudo resolvido com o batismo. Por isso que muita gente se distancia de Jesus. Porque às vezes nem sabe desse rolê. Que o batismo é o início de tudo. Não é o fim, é o início. Ai, ai. Tem mais uma parte que fala assim, ó. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Aqui fala sobre o corpo, salvação e identidade. Os pés, percurso, comportamento, mente diária. Ou seja, estamos limpos no espírito, mas precisamos de renovação contínua da mente nos passos. Isso é metanoia diária. Sem essa transformação diária da nossa mente, não há transformação. O que ele fala sobre renovar, limpar, purificar os pés? Fala sobre uma coisa que a gente tem falado nos últimos dias,
Quais são os ambientes que a gente tem frequentado e a gente continua andando e se movimentando até esses ambientes que não estão causando transformação na gente? Por que que Jesus falava para os discípulos, vai até o lugar, e quando tu sair desse lugar, tu bate os pés e vai. Bate os pés. Limpa teus pés e sai andando. Que esse seria o ideal, né? Dentro do melhor contexto. É a gente ir até um local, ensinar o que precisa ser ensinado, aprender o que precisa ser aprendido, vira as costas, bate o pé e vai. E são os pés que nos levam até os lugares. E são os pés que nos tiram desses lugares. Sem os pés a gente não iria, nem sairia. Eu costumo falar uma frase, né, que eu já fui a pessoa que achava que iria nascer e morrer no mesmo local a vida inteira. E aí me vem uma frase que é o que me movimenta muito, assim, se nós tivéssemos vindo para ficar, criar raiz onde a gente nasceu, a gente viria árvore e não pessoas. Por isso que Deus nos deu pernas, para a gente andar, se movimentar, não ficar no mesmo lugar. Um ponto que é muito importante eu salientar aqui, que eu venho falando, né, sobre igreja e tal, eu não sou contra a igreja. A igreja, ela é fundamental durante um tempo. A igreja templo, né, porque nós somos a igreja. Ela é fundamental, ela é importante. Inclusive, eu conheci, Jesus se apresentou para mim dentro de uma igreja. Só que eu não permaneci, porque ninguém fica na primeira série para sempre. Alguém aqui está na primeira série até hoje? A igreja é a primeira série espiritual, é onde a gente conhece algo, algo é apresentado para nós e a gente aprofunda fora disso. É essencial? Sim, mas não para sempre. Se fosse para a gente criar raiz dentro de templo, de novo, Jesus não falaria tanto sobre os templos na palavra. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos igreja. Não adianta a gente aprender dentro da igreja e não exercer fora. E foi com uma palavra do pastor da igreja que eu frequentava, naquele primeiro ano lá, a gente ficou acho que 1 ano e meio indo na igreja, que a gente saiu. Vocês já se converteram, vocês já conhecem Jesus, agora vão apresentar Jesus para as pessoas que nunca vão vir até uma igreja. O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês já sabem o que precisa, né? Saber. E agora, o que vocês vão fazer com isso? Vão ficar só para vocês? O que adianta eu conhecer Jesus e andar com Jesus e não ser Jesus? A nossa liderança sempre sugere que a gente não fale, porque isso acaba afastando as pessoas. Como eu posso falar de Jesus sem falar de Jesus? Sendo amor, sendo empatia, sendo compaixão. Porque muito religioso não gosta de ouvir. Principalmente quem é espírita, quem é umbanda, quem é católico. Se eu for falar de Jesus, vai achar que eu sou evangélica. Inclusive já perguntaram, tu é evangélica? Não, eu sou de Jesus. Mas, quanto menos a gente falar de Jesus e mais ser Jesus na vida das pessoas, mais a gente vai estar aplicando o que ele nos deixou, nos ensinou. Ele nos ensinou a servir em amor. Eu sirvo em amor os meus? Quando meu marido chega em casa, como eu sirvo ele? Como eu estou servindo os meus filhos? Como eu estou servindo a mim mesma? Como eu estou servindo? Será que eu estou sendo Jesus para mim? Ou eu só falo de Jesus para as pessoas e eu não sou Jesus? Porque trazendo para mim a vida e o que eu estou vivendo e praticando, não adianta eu falar uma coisa que eu não pratico. Seria hipocrisia. Como eu sou Jesus sem falar de Jesus? Lavando os pés, cuidando. Como é que eu sou Jesus para o meu marido? Sem falar nada.
Ele chega, eu boto uma bacia nos pés dele, faço uma massagem nos pés dele, lavo os pés dele, corto as unhas dele, passo um creme nos pés dele, sem falar nada. E ele é constrangido pelo amor. Preciso falar que eu tô amando ele? Não, ele tá vendo que eu tô amando ele porque eu tô cuidando. Quem no dia de hoje vocês podem ser Jesus sem abrir a boca para falar? Porque tu tem que conhecer Jesus. Porque tu tem que conhecer o amor de Deus. Tá, mas tu tá sendo o amor de Deus? Façam essa reflexão. Eu estou sendo serviço ou estou falando que maior é o que serve? Porque é muito fácil falar. Evangelho sem transformação é apenas uma prisão. Eu não quero ser aprisionada na palavra, em versículos bonitinhos. Ai, maior é o que serve, então eu vou lá servir. Daí o marido chega em casa, nunca limpou os calçados do marido, nunca lavou os pés do marido, nunca fez uma receita especial que o marido quer, é só o que tu quer. Ou só o que as crianças querem. As crianças, meus amores, elas vão crescer e vão sair de casa. Como é que vai estar teu casamento? Como vai estar o teu casamento? Por que que muitos casamentos terminam no meio do caminho? Às vezes a criança nem começou a andar e o casamento já terminou. Porque a mulher olha mais para a criança do que para o marido. Esquece o marido. E ao contrário, o marido ele vai ficar para o resto da vida. As crianças, os pais treinam e vão para o mundo. Às vezes, antes, eu saí de casa com 15 anos. Antes dos 18, eu saí de casa. E eu sempre soube que eu era para o mundo. Eu não era para casa. Eu não era para debaixo da asa dos meus pais. Todos são do mundo. Antes mesmo de Deus nos gerar no útero da nossa mãe, ele nos escolheu para nações, não para nascer e morrer no mesmo lugar. Nós não somos árvores. E se nós viemos através de uma mulher, de um útero, de uma mãe, nós viemos através de uma mãe. Nós estamos ainda debaixo da asa dessa mãe? Não. Nós já saímos de casa, assim como os filhos de quem é mãe aqui também vai sair um dia. Como vai estar o casamento de vocês? Como vocês estão servindo o primeiro ministério de vocês? É sobre isso? Como eu vou ensinar outras mulheres a servir com excelência as suas casas se eu não sirvo a minha própria casa? Será que eu estou servindo com amor a minha própria casa? A mim mesma? Eu estou cuidando da minha saúde, eu estou nutrindo o meu corpo, eu estou buscando me conhecer? Aqui em casa eu faço uma comida para mim e outra comida para o meu marido. A gente não come a mesma comida. Nem a mesma quantidade. Às vezes a gente só quer fazer o que a gente gosta e o outro que enfia goela abaixo. E as vontades do outro? Como pai, como hoje eu posso servir o meu marido sem falar de ti? Sendo amor para ele. Pergunta para ele. O que que tu quer comer hoje, meu amor? Tem mulher que às vezes eu pergunto, por que que tu não faz o prato preferido do teu marido? Ah, eu nem sei o que que ele gosta. Oi? Anos juntos. Anos juntos. Eu nem sei qual é o prato preferido dele. Como assim? E daí tu abre a boca e fala, porque maior é o que serve. Tu não sabe nem o prato preferido do teu marido. Mas escolheu casar? Quem escolhe casar, já assumiu um compromisso, uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Servir o meu marido com muita excelência. Cuidar dele com muito amor. É isso que é ser Jesus. Não adianta eu querer converter o povo por aí fora se eu não converter a mim mesma em amor, em respeito, em compaixão, em empatia. Hoje ou ontem, eu me peguei sendo chata. Porque o Lucas falou que ia fazer um negócio. E eu falei, mas tu não vai nem te preparar para fazer isso? Tu não vai nem te preparar, tu só vai sair fazendo?
Dele, ai, agora vai começar a profetizar que vai dar errado. Eu falei, não, meu amor, não tô falando que vai dar errado, eu tô falando que tu deveria se preparar para fazer isso. E ele falou, vai cuidar da tua vida. De novo, eu vou fazer. Ele falou, eu vou fazer. E eu disse, tá bom, desculpa eu ter me metido. Ele tá certo. A vida é dele, o corpo é dele, e ele vai arcar com as responsabilidades das escolhas dele. E eu vou seguir amando e respeitando as escolhas dele. Simples. Acabou. Assim como eu arco com as minhas. Isso é servir em amor. É respeitar o outro, continuar amando o outro, independente de qualquer circunstância. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus sobre as nossas vidas não tem nenhuma circunstância, ele é incondicional, não tem condição. Aí eu só vou amar meu marido se ele comer o que eu como. Eu só vou amar meu marido se ele gostar do que eu gosto. Eu só vou amar meu marido se ele falar docinho comigo. Não, é o contrário. Porque amar nas partes boas, servir no momento bom é muito fácil. Servir o nosso marido quando ele não tá bem doido, vivendo as crises dele interna, é muito fácil, é fichinha. Agora eu quero ver servir quando o bicho tá pegando. Preparar com amor quando o bicho tá pegando. Não ir ali pra cima das panelas e passar ranço, passar raiva. No começo, quando Deus começou a tratar isso no meu coração, de preparar comida separada, eu passei muito ranço. Não vou mentir para vocês que eu passei muito ranço. Mas eu já sabia que Deus estava tratando algo no meu coração. Sobre respeitar o outro, o processo do outro e os gostos do outro. E nós tivemos várias conversas sobre isso. Eu coloquei limites para ele sobre algumas coisas que ele estava me trazendo e ele colocou limites para mim. Amar também é impor limites. Olha só, eu não gosto dessa tua fala com relação à minha alimentação. E ele colocou a mesma coisa para mim. Eu não gosto dessa tua fala com relação à minha alimentação. Esses alinhamentos entre o casal, eles são essenciais. Porque primeiro ministério que eu devo servir em amor é o meu marido. Se eu casei com ele, eu vou assumir essa responsabilidade, então eu vou fazer isso. Foi fácil? Claro que não. Vocês sabiam que até o tipo sanguíneo, o meu tipo sanguíneo é diferente do tipo sanguíneo do Lucas. O porte físico, a altura, tudo é relacionado ao que a gente pode ou não comer? Meu tipo sanguíneo, o que processa melhor no meu corpo, são os alimentos que eu como hoje. O tipo sanguíneo do Lucas e o biotipo de corpo do Lucas são outros alimentos, são outras coisas. Se eu quiser enfiar goela abaixo nele o que eu estou comendo, eu estou desrespeitando o corpo dele, eu estou desrespeitando o tipo sanguíneo dele. Então, se eu estou desrespeitando ele, eu estou desonrando ele. Eu estou desonrando o que Deus deu só para ele, assim como Deus deu só para mim. Se ele me deu esse corpo dessa estatura, com um tipo de sangue tal, com um processo tal, o corpo do Lucas, ele processa o alimento de uma forma diferente do meu corpo, porque o meu metabolismo totalmente diferente. É um nível de respeito que Deus quer levar às filhas dele. E se a gente quiser viver esse processo, esse nível de honra e de respeito com o outro, de serviço com o outro, se a gente quiser, tá disponível para nós. Tá disponível. E a gente pode escolher fazer ou não. Eu faço carne para meu marido, eu faço carne para os meus cachorros, e eu não como carne. Nenhum tipo de carne. E aí? Ah, eu não vou fazer porque eu não gosto. Então meu marido vai ter que comer o que eu gosto. Egoísta? Ai, porque eu tenho um coração muito bom. Mas daí na hora de respeitar os gostos do outro, não respeita. Porque maior é o que serve. Ah, tá. Então tá. Então eu quero ver tu servir o teu marido com um nível de respeito que tu não conhece.
que esse nível de respeito que eu tô vivendo hoje com o meu marido, eu nunca vivi na minha vida com nenhum relacionamento. E eu tive 2 relacionamentos sérios antes de conhecer o Lucas, longos. Não tinha casado antes, o Lucas é meu primeiro e único marido. Eu nunca vivi esse nível de respeito com nenhum homem na minha vida. Mas primeiro eu comecei a viver comigo, em mim. Às vezes eu ia nos lugares e eu comia o que me ofereciam para não desagradar. E quem é que eu estava desagradando? A mim mesma. Quantos lugares que eu frequentei que debocharam de mim quando eu falava que eu não comia carne? Vivi níveis de desrespeito horrendos. Por quê? Porque eu também estava desrespeitando. A gente só vive níveis de desrespeito quando a gente desrespeita. Só que a gente não quer ver. A gente não quer ver, a gente escolhe não ver. Porque se eu estou fora de mim vivendo experiências de desrespeito, é porque eu estou desrespeitando. Quem eu estou desrespeitando? Sou eu mesma? É o meu casamento? É o meu marido? Quem eu estou desrespeitando? Aí eu descobri que eu estava desrespeitando o meu marido. Aí eu parei de viver experiências de desrespeito. Nunca mais. Aí começaram a respeitar. Eu não tenho que agradar ninguém, eu não vou deixar de falar o que eu como ou não para agradar os outros. Porque eu vou estar desrespeitando a minha pessoa, o meu ser, as coisas que eu gosto. Eu não vou comer o que tu gosta para te agradar. Não vou comer. Ponto final. Ah, mas aí tu não vai comer o sagu da tua avó? Não. Ah, tu não vai comer a salada de maionese da tua sogra? Não. A primeira vez que eu não comi, quase caiu dura. Desrespeitei? Não, eu me respeitei. Porque eu não tenho que comer nada para agradar os outros. Esse é o meu principal serviço. Servindo a mim mesmo em respeito e amor comigo. Deus me deu esse corpo para eu cuidar dele com excelência. Eu não vou comer alguma coisa que eu não quero para agradar os outros. Eu não sou obrigada. Vocês não são obrigadas a comer o que os outros fazem para agradar os outros. Isso é necessidade de aprovação, dependência emocional. Ah, eu vou comer porque ela pensou em mim. Meu amor, muito obrigada pelo presente. Quantas clientes chegavam para mim com doces e coisas aradas e tá. Eu falei, muito obrigada, meu amor, mas eu não como. Não te ofende, mas eu vou dar para outra pessoa, tá? Pronto. Se a pessoa não ouvir o que tu gosta ou não, como é que ela vai saber? Como é que ela vai adivinhar? E aí as próprias clientes começavam a me trazer coisas saudáveis, coisas sem açúcar. A pessoa, ela não tem como te agradar da forma como tu gostaria, ela não é adivinha. Como é que as minhas clientes e amigas iam saber se eu não falasse para elas, olha, eu não como isso? A gente não tá sendo chata, a gente tá impondo limites e falando em verdade. Eu tô sendo verdadeira comigo, porque se eu for verdadeira comigo, eu vou ser verdadeira com o outro. E se eu sou verdadeira comigo, eu me sirvo em amor, eu sirvo o meu marido em amor, eu respeito o que ele gosta, porque eu estou respeitando o que eu gosto, porque eu sou um ser único. Assim como meu marido é um ser único, cada mulher que está aqui são seres únicos. Pesquisem depois qual é a alimentação apropriada para o tipo sanguíneo de vocês. É muito interessante o que vai aparecer. Muito interessante. Aí várias fichinhas vão cair, assim. Até coisas saudáveis. Batata doce é uma coisa que meu corpo não processa direito. E se eu como, me passo mal, dependendo da forma que é feita. Eu estou desrespeitando o meu corpo para comer uma coisa que é saudável? Não. Então não vou comer. A reflexão é sempre essa. Quando eu me sirvo em amor, eu respeito os meus limites, eu sirvo o outro em amor, eu respeito os limites do outro, eu respeito o espaço do outro.
Vocês estão respeitando o espaço das outras pessoas ou vocês estão a criticando, apontando, julgando? Porque é muito fácil falar, eu sou cristã, vem conhecer Jesus. Eu estou sendo? Façam essa reflexão. Eu estou sendo Jesus. Porque se Jesus me ensinou a servir em amor, eu vou me servir em amor, porque eu sou o primeiro ministério. Eu vou servir o meu marido em amor, porque eu escolhi este homem. Eu escolhi casar, eu escolhi me relacionar. Ele é 100% diferente de mim. Os nossos maridos são diferentes de nós. Vocês compreendem esse nível de respeito e de serviço que eu estou trazendo para vocês? Sim ou não? Estão muito reflexivas. Jesus nos ensina sobre liderança espiritual nessa passagem. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ele não está falando que o modelo de reino é carreira, título, posição e hierarquia. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre baixar, servir, curar, levantar outros. Ele nos ensina, liderança no reino é rebaixamento voluntário por amor. Pensa na crise que eu entrei quando eu tive que aceitar que eu estava errada, que eu, deveria diminuir o meu ego, me colocar pequena, bem pequenininha, e olhar para o meu marido e reconhecer que ele estava certo todo o tempo. Todo o tempo ele estava certo. Todo o tempo. Quantas brigas a gente viveu por conta disso? Porque eu queria enfiar a goela abaixo nele as coisas que eu estava acessando, que eu estava vivendo. Porque tu não tá vendo que é óbvio. Porque tu tem que fazer isso. Olha o nível de arrogância. Meu amor, tu não tem que fazer nada. Me perdoa. Me perdoa se várias e várias e várias vezes eu quis enfiar a goela abaixo o que eu senti. Quase todos os dias eu faço mentalizações para liberar meu marido para Deus. Porque a gente esquece. Do nada vem a mãe mandona e autoritária. Ela vem. Tu vai comer com isso? Tu vai dizer? Nós não estamos servindo as pessoas que a gente ama quando a gente é autoritária, arrogante, acha que sabe tudo. Quer que as pessoas façam o que a gente está fazendo. As pessoas não vão fazer o que a gente fala que elas têm que fazer. Elas vão fazer quando elas verem a gente fazendo. Jesus nos ensinou isso nessa passagem. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Jesus cria um novo tipo de comunidade. Ao lavar os pés, ele estabelece uma cultura. Transparência, vulnerabilidade, cuidado mútuo, acolhimento das fraquezas. Em João 13 nasce o que ele chama de depois de Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. De novo, olha como fala sobre amar, independente de qualquer circunstância. Jesus amou a todos nós, até quem traiu ele, ele amou. O fundamento da comunidade de Jesus é o amor sacrificial. O lava-pés é um ato profético de missão. Depois de lavar, secar e vestir o manto de novo, ele tornou a reclinar-se. Esse movimento, ele fala, ele sai da mesa, ele encarna o serviço. Ele retorna, reinstaura a autoridade, o ensinamento. Quem serve com amor retorna à mesa com mais autoridade espiritual. Quando eu sirvo em amor ao próximo, eu ganho mais autoridade ainda. Por mérito.
Eu fui lá e eu servi independente da circunstância. Eu fui lá e eu não preciso falar para ninguém, porque eu não preciso reconhecimento de ninguém. Porque Deus, ele vê tudo. A gente não precisa falar. Ele tá vendo tudo o tempo todo. Eu não preciso de reconhecimento externo. A mulher que busca um reconhecimento externo, ela não sabe que Deus está com ela o tempo todo, reconhecendo todas as ações dela. Eu não preciso de reconhecimento de ninguém. Eu não preciso de reconhecimento de vocês, por exemplo. Não preciso de reconhecimento do meu marido. Porque Deus reconhece as minhas ações todos os dias, os meus esforços todos os dias, a minha dedicação todos os dias. Ele tá vendo, ele nunca dorme. Por que que eu vou querer reconhecimento de fora se eu já tenho o reconhecimento dele todo momento? Não faz sentido nenhum. Doeu quando eu recebi, sabe, esse discernimento. Para de buscar reconhecimento fora, minha filha. Eu te reconheço todos os dias, eu reconheço teu esforço, eu reconheço a tua dedicação, eu reconheço tudo que tu tá fazendo. Para de pedir reconhecimento. Não precisa disso. E naturalmente, quando eu parei de estar sempre querendo reconhecimento, porque é a criança, né, que busca reconhecimento, ela busca ser vista. Ela quer chamar atenção para ser vista. Quando eu parei com essas coisas, o meu marido, sem eu falar nada, começou a reconhecer toda a minha dedicação, os meus esforços em fazer as nossas refeições, em fazer as coisas separadas, em pesar as marmitas dele, fazer conforme a dieta dele e não as coisas que eu quero fazer. Serviço não diminui, ele consagra. Quando a gente está servindo, nós estamos sendo consagrados, consagradas. Uma autoridade num nível espiritual que a gente nem imagina. Mas como a gente não está fazendo, a gente não recebe, né? Eu não vou fazer. Ele que faça. Ele que pague alguém para fazer, então. Porque eu não sou empregada mesmo. Se uma de vocês está falando, eu não sou empregada, então não adianta falar maior o que serve, porque isso não presta. Essa é uma frase do meu marido, tá? Se tu não presta para servir, tu não serve para viver. Se tu não presta para servir dentro da tua própria casa, tu não serve para viver lá fora. Primeira vez que eu escutei isso, meu Deus, é verdade. É verdade. A verdade dói. Dói porque eu tô crescendo. E aí, conforme eu fui escutando outras vezes ele falar isso, não incomodava mais. É igual a frase, cada um tem a vida que merece. Quando eu escutei a primeira vez, da boca do Pablo Marçal, eu disse, meu Deus, que horror essa frase. Mas é verdade. Tudo o que eu estou vivendo hoje, eu conquistei isso. Seja bom, seja ruim. Jesus expõe o contraste entre entrega e traição. No mesmo capítulo, ele lava os pés, ele anuncia o traidor e ele continua em amor. Isso nos mostra, Jesus não ama baseado no comportamento. Porque imagina nós, a gente se comportando do jeito que a gente está se comportando, se de Jesus ia deixar de amar a gente. Ele continua amando a gente. Deus continua amando a gente. Deus continua falando com a gente. Deus não desiste da gente nenhum dia. Nenhum dia. Porque o amor de Deus para com os filhos não é baseado no comportamento dos filhos. Imagina quem é mãe aqui. Vai amar o filho só quando ele se comportar bem? Quando ele não se comportar bem, não vai amar. É o amor de Deus para nós. Ama, independente de qualquer circunstância. Fez cagada, vai continuar amando. Fez certo, vai continuar amando. Vai continuar amando. Não é sobre comportamento. Jesus nos ama conforme a natureza do Pai, que é amor. Acabou, não tem vírgula. O ensinamento é: o reino não é emocionalmente reativo, é espiritualmente coerente. Não é de fora para dentro.
É de dentro para fora. Tudo reage conforme eu reajo. É conforme eu reajo. Não é sobre o que aconteceu comigo lá em 1989. É como eu reajo com as coisas que aconteceram comigo. É como eu reajo com as coisas que estão acontecendo comigo. Isso é reino. O que é ser uma reinante? Governar, exercer domínio, exercer os frutos do espírito que já está em nós. Aí tu se torna coerente. Eu sou Jesus porque eu sirvo em amor. Aí eu entro em coerência espiritual. Eu estou sendo coerente. Eu não vou amar meu marido porque ele falou um negócio que me magoou. Olha a frase. Eu não vou amar ele porque ele falou um negócio que me magoou. Da onde que o outro tem poder e autoridade sobre os teus sentimentos? O outro não tem poder sobre nós. Ele só tem poder sobre nós porque nós deixamos ele ter poder sobre nós. Eu estou reagindo errado. Até mesmo porque se ele falou alguma coisa e eu me senti magoada, eu senti a mágoa. Não foi ele. Eu devo me elevar em maturidade emocional para lidar com o que ele está falando, porque ele não está falando para mim, ele está falando com ele. Ele está falando com ele. E daí o que a mulher imatura faz? Ai, porque tu me ofendeu? Porque tu me magoou? Porque tu não muda? A minha postura, vendo o que está acontecendo de fora, eu devo mudar. Eu devo não me magoar, porque eu sei que o que ele está falando, ele está vivendo crise dentro dele. E como eu posso servir esse homem em amor? Eu desmancho ele. Quando ele vem viver as crises dele, querer conversar, porque a conversa do homem é diferente da nossa, né? 100%. Já falou, Jesus, vem cá. Daí ele fala, tu não vai falar nada? Não, a mulher prudente, ela cala, depois ela fala. Ele não tá acostumado com essa pessoa, né? Ele não tá acostumado com a Crislane, que não é reativa. Por que isso? Por que aquilo? Por que... E eu fico assim, ó. Tu não vai falar nada? A mulher sábia, ela não é reativa, ela é prudente. Prudência. A gente só permite que as nossas emoções caguem com a porcaria toda se a gente quiser. Se eu quiser. Se eu escolher. Como eu posso servir em amor hoje sendo prudente? Não reagente. Vou reagir que nem a doida de sempre. Daí não vai ter adiantado te batizar. Vai ter adiantado? Tu tá vivendo a mesma pessoa que tu era antes de conhecer Jesus e ainda tu quer falar de Jesus para as pessoas. Respira fundo. Umas 10 vezes. Porque daí aquela vozinha do capeta vem assim, olha ali, ó. Tá te ofendendo. Tá querendo te magoar. Tá querendo te rebaixar. Tá querendo não sei o quê. Capeta, sai daqui, capiroto. Jesus, vem aqui. Jesus, vem aqui. Vem, Jesus. E daí o capiroto vai se distanciando. Ele tá estressado, ele tá magoado, ele tá chateado, ele só tá reagindo às emoções dele. Como tu vai servir ele em amor? Vai lá lavar os pés, vai fazer uma receita que ele gosta, vai preparar um lanche gostoso. Simples. Se o outro está vivendo um estresse, é porque o outro não está sabendo lidar. Por isso que a mulher é costela, ela é suporte emocional para o homem. Porque ela sente. Mulher é sentir. Eu sinto que tem alguma coisa errada com o outro. Justamente por isso que Deus nos deu o sentir. Eu sinto que tem alguma coisa errada com meu filho, eu sinto que tem uma coisa errada com minha filha, eu sinto que tem uma coisa errada com uma de vocês aqui. Então, se eu sou o sentir, Deus me deu esse dom que é sentir, é por um propósito. É para eu conseguir sentir que tem alguma coisa errada, que a fala está com alguma coisa, e eu sinto isso no meu coração e eu sirvo em amor. Não conforme a velha natureza.
Eu tenho uma nova natureza hoje, eu estou em Cristo e com Cristo, e eu sirvo em amor porque eu sinto como o outro está sentindo. E se ele está sentindo que ele está vivendo uma crise, ele está estressado, ele está... Como eu vou servir ele em amor? Eu vou discutir? Ou eu vou calar minha boquinha, aprender a lidar com o que está acontecendo, reagir diferente com o que está acontecendo, e aí eu vou servir? Por isso que a mulher sábia edifica o lar. E a tola destrói. A tola debate, critica, aponta, fica magoadinha. A criança ferida fica magoadinha, né? Vai chorar, vai pedir teta, vai pedir colo. A mulher sábia, ela sente o ambiente, ela sente a atmosfera, ela busca dentro dela, fala, Jesus, me ajuda, vem aqui. Respira fundo, irmã. Mais uma vez. Mais uma vez. É uma prática, é treino. Todos os dias eu consigo? Claro que não. Eu vou mentir para vocês agora. Esses dias mesmo eu fui reativa. Daqui a pouco veio, né? Cala a boquinha. Voltei. Voltei para si. Aí eu baixei minha bolinha. Se andar com Jesus é sobre ser um amor sacrificial, eu vou sacrificar todo o meu ego, todas as minhas vontades, toda a minha infantilidade. Eu vou resolver isso dentro de mim para servir com verdade em amor o outro. Porque é isso que nos faz grandes. Eu não preciso falar que eu sou humilde. Como está sendo as minhas ações? Ah, porque Jesus disse, como está sendo o meu exemplo de serviço? Como eu estou sendo? Como eu estou me portando? Qual é a minha postura diante as coisas que acontecem? Aí eu sou grande. Maior é o que serve nesse sentido. É esse o sentido total dessa passagem. Eu sou grande quando eu estou pequena. Porque é aí que eu cresço. É aí que eu cresço em maturidade, em sabedoria. Como é que eu vou me tornar uma mulher sábia se diante das situações eu reajo da mesma forma como era antes de Jesus? Não tem como. Ele encerra com um código. Amor é a marca do discípulo. Amor é a marca do discípulo. Jesus diz, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se eu falo que eu sou discípulo de Jesus, se eu falo que eu sou cristã, qual é o maior ato de mostrar que eu sou discípulo de Jesus? Amando, servindo em amor. Acabou. Quer ser Jesus para as pessoas? Sirva em amor. Primeiro, os de casa, não ao contrário. Porque a gente é assim, né? Lá fora é sorrisinho, TTT, gentileza. Ai, porque eu vou servir, vou te ajudar. E o marido? Grossa. Aponta, julga, critica. O cara às vezes vem conversar um negócio. Ele só quer conversar, ele só quer às vezes desabafar. E daí tu fala, eu te avisei, que eu falei que ia dar errado, que não sei o quê. Amor, olha só, tá tudo bem, deu errado, levanta a poeira, vamos junto. Tá tudo bem errar. Quem és tu para os teus? Quem és tu para os teus? Jesus deixou bem claro, não sejam como os hipócritas. Quando a gente está servindo em amor lá fora e não serve em amor aqui dentro, nós estamos sendo hipócritas. Arruma a bagunça da tua casa primeiro. Organiza, bota ordem na tua casa primeiro, para depois abrir a boca para querer botar ordem na casa dos outros. Não sejam como os hipócritas. Essa passagem ela não fala sobre conhecimentos, dons, profecias e lideranças. É o amor encarnado. Essa passagem fala só sobre isso. Só. Em resumo. Em resumo, os ensinamentos de João 13. Identidade gera serviço. Quando eu sei quem eu sou,
eu ajo em amor. Se vocês falam que sabem quem são e não agem em amor, vocês não sabem quem são. Ah, porque se eu for lá e servir em amor, eu vou me rebaixar. Mas é isso que Jesus nos ensina. E não é sobre se rebaixar de ser menor no sentido físico, mental, carne. Não é sobre isso que ele nos ensina. Identidade gera serviço, porque quando eu sei quem eu sou, eu sirvo todo mundo em autoridade, porque eu sei quem eu sou, não vai mudar. Eu servir o meu marido não vai mudar quem eu sou. Eu me rebaixar para o meu marido, porque eu jamais, na minha versão antiga, faria uma coisa dessas que eu estou fazendo hoje, jamais. Porque o meu discurso era de dor, jamais faria o que eu faço hoje, jamais lavaria os sapatos, cuidaria dele. Jamais. Vai cuidar tu, se quiser paga alguém para fazer. Esse era o meu discurso. Não era eu quem estava falando, eram as minhas dores com homens que falavam. Por isso tem muita mulher sozinha. E eu tinha esse discurso. Casamento é tudo igual. Eu vou acabar sozinha com meus cachorros. Porque é muito melhor ficar sozinha. Claro. Sozinha tu não gasta energia para se desenvolver. Sozinha tu não tem uma pessoa do teu lado ali mostrando tudo os teus podres todos os dias. Porque meu marido mostra meus podres, ele é meu espelho. Ele é meu espelho perfeito. Tudo que eu vejo nele está em mim. Por isso que Jesus criou o casamento. Deus criou o casamento. Para um ver no outro todas as cracas que precisa se resolver. Eu não tenho que apontar as cracas dele, eu só tenho que reconhecer as minhas. Ele cuida das dele, eu cuido das minhas. Acabou. Por isso que casamento tá deturpado. As pessoas não querem mais casar, as pessoas não querem mais ter filho, porque a grande evolução do ser é estar casado. Eu cresço dentro do meu casamento, absurdamente, todos os dias. Quem é mãe é que sabe o quanto cresce ensinando. Porque mais aprende do que ensina. Quantas mulheres aqui tiveram que aprender coisas novas para poder treinar os filhos? Quantas? Eu tô aprendendo antes de ter. Eu tô estudando antes de ter. Eu tô aprendendo coisas novas antes de ter. Para poder ensinar e treinar. Eu tô fazendo estudos para conseguir compartilhar com vocês com mais embasamento as coisas que eu tô acessando aqui. Não teria como eu ensinar sem estudar, sem buscar. Serviço gera purificação, purificação do nosso coração. Porque quando a gente está fazendo essa tarefa, quando vocês forem novamente lavar os pés do marido de vocês, ou do parceiro de vocês, enfim, ou de alguém que vocês, se vocês permitirem falar assim, ó, Deus, me traga o coração uma pessoa para lavar os pés. Já lavei até os pés da minha sogra. Que eu tinha rixa com a minha sogra. E ela comigo. Lavei. Pedi perdão. Quem? Traga o coração de vocês. Quem? Jesus, me fala aí uma pessoa para lavar os pés. Que eu vou lá servir e pedir perdão para essa pessoa. Vai vir. Aí eu quero ver se tu é forte e corajosa para ir fazer o que precisa ser feito. Aí, no momento que tu fizer, tu vai receber uma grande cura. Aí tu recebe a autoridade. Só que se tu não fizer, tarefa que tu não faz, é só uma tarefa. Agora, quando tu executa a tarefa, aí vem o ensinamento. Se tu tiver presente no aqui e agora, né? Se tu só fizer por fazer, vai ser só um lava-pés. Jesus ensina a intimidade gera autoridade espiritual, a autoridade gera amor prático, amor é sinal de maturidade, maturidade é a marca do discípulo. Ah, eu sou discípulo de Jesus? Quero ver como é que tu tá reagindo diante das coisas que estão acontecendo. Tá sendo imatura ou madura? Se tem mulher aqui que quer seguir sendo discípulo de Jesus, é sobre isso. Ser discípulo de Jesus não é para qualquer pessoa. Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Porque a verdade começa a vir à tona e nem todo mundo dá conta de lidar com a verdade. Eu quero pagar o preço. Eu escolho pagar o preço todos os dias, renunciando todas as minhas vontades. E eu declaro, eu renuncio às minhas vontades. Eu quero aprender a servir melhor.
da forma como Jesus serviu. Quem que eu devo servir hoje, em amor? Começa pela tua casa. Começa por ti. Porque a gente só dá e ensina aquilo que a gente tem, aquilo que a gente aprende. Se a gente não aprende, como é que vai ensinar? É aquela coisa assim, ó. Amiga, tu tem que tomar 2 litros de água por dia. Aí, amiga, quantos litros toma? Ah, eu não tomo. É bem assim. É bem assim que andam os crentes na rua. Por isso tem um monte de gente longe de Deus. Fala de Jesus, mas não vive com Jesus. Fala que é bom tomar água, mas não toma água. Ai, ai, querido Deus e Pai, muito obrigada por esse tempo de mesa, por essa palavra, por tantos ensinamentos. Hoje mesmo, Pai, eu quero lavar os pés de alguém. Me dá um nome. Hoje, aqui e agora. Me dá um nome. É o meu marido? Aos meus filhos? Quem? Sou eu mesma? Quem? Tem mulher que ama servir e cuidar, mas não cuida de si mesma. Nunca tirou um tempo para cuidar dos seus próprios pés. Só tu e os teus pés. Se tu nunca fez isso na tua vida, faça hoje ainda. Não conta história, não deixa para o final de semana. Hoje, tem algo para ser liberado hoje. Hoje. Se tu nunca fez isso contigo, faça. E esteja presente. Esteja presente. Pai, eu declaro sobre a vida de todas as tuas filhas e sobre a minha vida. Eu declaro, dou fé, eu creio que nós seremos filhas muito melhores do que nós fomos ontem. 1% cada dia melhor do que eu fui ontem. Esse ano de 2026, ele nem começou, mas é como já estivesse começado. Porque nós declaramos aos céus, com força, com fé, com autoridade, que o Senhor já nos deu, que será um ano diferente de todos os anos que a gente já viveu. Nós levaremos Cristo de uma forma que a gente nunca levou para lugar nenhum, porque primeiro a gente está fazendo na gente. Estamos servindo a nós mesmos, estamos servindo a nossa casa. Estamos nos preparando para servir fora da nossa casa. Da mesma forma como a gente serve dentro, a gente serve fora. Nós só transbordamos aquilo que nós temos. Se a gente não tem, a gente vive hipocrisia, a gente vive incongruências. A gente vive mentiras. Então nós declaramos aos céus que a verdade vem à tona para nós, a cada dia. Se crescer em maturidade espiritual é viver em verdade, pode trazer, Pai. Traz para mim e traz para todas as mulheres que estão com os corações dispostos e disponíveis, Pai, para viver essa verdade. Que a mentira saia dos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, purifica o nosso coração. Espírito Santo, purifica o nosso coração. Se tiver alguma mentira disponível para ser revelada, purificada hoje, tira de mim. Tira das tuas filhas que estão aqui, Pai, até agora, dispostas e disponíveis, abertas a ser purificadas, curadas, restauradas. Em teu nome, nós declaramos, está feito. E todo aquele coração que estiver aberto a ser curado será. Aberto a ser restaurado será. Aberto a viver a plenitude do Pai será. Eu declaro aos céus, eu declaro aos céus, eu declaro aos céus, que toda mentira saia do meu coração. O Espírito Santo lava, limpa, purifica, com essa fonte de água viva que está disponível para mim, na autoridade que o Senhor me deu e nos deu. Nós declaramos como filhas do Pai, está sendo purificado. Nesse exato momento, o coração de cada mulher aqui presente. Receba.
Tu é filha, tu é merecedora de ter um coração limpo, purificado pelo Pai. Eu recebo, Pai, no meu coração a purificação aqui e agora. Eu recebo. Eu estou aqui todos os dias com o meu vaso vazio para tu derramar sobre a minha vida a verdade e desconstruir as mentiras que eu falava, as mentiras que eu carregava. Obrigado, Pai, por me amar tanto, me amar incondicionalmente, me amar independente dos meus dias bons e ruins. Independente de todas as escolhas erradas que eu fiz, tu continuou me amando e insistindo para que eu voltasse para ti. E daqui eu nunca mais vou sair dessa presença, desse sentir, dessa intimidade, desse limpar, desse lavar, desse purificar que só tu, Pai, pode me trazer. Mais ninguém. Não existe lugar no mundo, não existe pessoa no mundo que possa trazer a verdade, a não ser o próprio Pai que criou. Filhas amadas, recebam. O fato de vocês estarem aqui já mostra o quanto vocês são merecedoras. O quanto de todos os dias vocês estão se esforçando no confronto, que tanto já doeu, vai chegar um momento que não vai mais doer. Vai ser leve, porque vocês vão estar exercendo a verdade, vivendo a verdade, servindo em verdade, amando em verdade, não falando que ama. Falar é uma coisa, fazer é outra. O verbo se fez carne através da ação. Haja. Que haja uma restauração completa do nosso coração aqui e agora. Que haja uma restauração completa de todas as coisas que a gente achava que era e na verdade não eram. Eram distorções da verdade e da realidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por esse tempo precioso. Gratidão. A gratidão toma conta dos nossos corações aqui e agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Respira bem fundo onde tu estiver. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento precioso que vivemos juntos. E bora pra vida, né? Amo, amo, amo a vida de você.